Poder em Pauta, com Amanda Valeri. Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Poder em Pauta, diretamente aqui dos estúdios da Rádio Cultura, e toda semana a gente tem um episódio novo. E hoje vamos falar de novo da crise em torno do IOF, que escalou essa semana após o governo acionar o STF contra a derrubada do decreto pelos parlamentares que previa o aumento das alíquotas do imposto. Então, para a gente analisar essa crise política e não a questão econômica do IOF, o Poder em Pauta recebe Rodrigo Vicente, cientista político, jornalista e pesquisador do INCT Redem. Rodrigo, seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Rodrigo, a gente acabou de ter uma notícia, né? O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, suspendeu todos os decretos em torno do IOF, deu um prazo para tanto o Congresso quanto o Executivo se explicarem e marcou uma audiência de conciliação. Partindo desse ponto, o governo precisou acionar o STF para afirmar a sua competência? Olha, Amanda, eu acho que, sem dúvida alguma, me parece que não havia condições de o governo seguir sem essa medida, né? Na última semana ficou muito difícil a relação, a gente viu essa relação entre Planalto e Congresso, e o STF, me parece, foi a medida mais acertada, a judicialização dessa questão. Por mais que a gente tenha discutido muito de que a judicialização da política é algo complexo, mas para essa situação em específico, me parece que foi uma medida adequada. E me parece também que foi uma medida adequada a forma como o ministro Alexandre de Moraes entendeu a situação. Marcar para o dia 15 uma reunião de conciliação que promova o debate e essa conciliação de fato entre Congresso e Planalto. Me parece a medida mais adequada nesse momento. Existe um receio, um risco, acho que melhor dizendo, de algum colapso institucional ou que o Executivo está disfuncional? Eu não acho que o Executivo esteja disfuncional. Eu acho que, rapidamente, se você me permite, eu acho que esse problema tem uma raiz, né? Que é a raiz da disfuncionalidade do presidencialismo de coalizão como ele funcionou até agora. Porque se nós voltarmos um pouquinho na história, 88 para cá, Constituição, até 2016, nós tínhamos uma... Claro, tem o episódio do Collor no meio, mas ao longo de todo esse período, FHC, Lula e até o primeiro mandato da presidente Dilma, nós tínhamos um modelo de governar. Ou seja, elege-se o presidente, elege um congresso de vários partidos e é preciso contemporizar isso, é preciso criar alguma relação possível de governar. Como é que se fazia isso? Por meio de uma coalizão. Ou seja, o governo convida o Congresso para participar desses ajustes e dessa governança, principalmente em termos de orçamento e em termos de participação em cargos. Uma vez que o Congresso reorganiza essa maneira, principalmente a partir da presidência do Eduardo Cunha, a situação começa a ficar complicada. As emendas, em todas as maneiras que elas foram passadas, seja a emenda de relator, enfim, comissão, até chegar na situação atual, criou uma situação complexa para o governo, porque ele é eleito, mas 50 bilhões desse orçamento estão na mão do Congresso hoje de forma impositiva, ou seja, o poder de barganha do Congresso ficou muito complicado. Então, eu acho que a raiz do problema é esse. Eu não acredito que esteja disfuncional. Talvez, se nós tivéssemos um presidente fraco em termos de liderança, nós veríamos uma disfuncionalidade maior. Mas eu acho que o Lula fez na última semana foi isso, mostrou que ele é uma figura forte, ele tem história e tem experiência com essa relação com o Congresso e diz, bem, tem que ir ao STF, porque senão eu não governo. Então eu acho que foi uma maneira de buscar e trazer cada um para o seu papel. Então, repito, eu acho que para frisar para quem nos ouve, nos assiste, de que não há uma quebra do presidencialismo, mas há um desajuste desse presidencialismo que precisa ser resolvido, porque, de fato, se ele não for resolvido em termos de saber quem tem poder daqui e dali, daí fica difícil e, de fato, pode se tornar um poder disfuncional, sem dúvida alguma. O ministro do STF, Gilmar Mendes, disse que nessa semana que essa crise evidencia um problema de
um presidencialismo com minoria. Você concorda com ele ou o problema também seria de partidos infiéis? Não concordo com o ministro em hipótese alguma. Acho que o presidencialismo não é o problema. O presidencialismo se mostrou uma forma de governar muito eficaz durante muito tempo. Acho que ficava uma conversa de toma lá da cá, mas a relação executivo e legislativo no bastidor foi uma relação de razoável qualidade durante um bom tempo. Porque se nós colocarmos quais as opções quando o ministro coloca isso? Bem, nós vamos transformar o Brasil num país parlamentarista? Vai ter de fazer coalizão do mesmo jeito, porque o Congresso vai ser eleito dessa forma. Imagine se o Brasil é parlamentarista agora. Hugo Mota é o chefe de governo. O presidente que foi eleito é o chefe de Estado apenas. Hugo Mota vai ter de fazer coalizão. E uma vez que não tem mais aquele presidente do presidencialismo para brigar, ele vai brigar com quem? Vai brigar com o chefe do executivo, ou seja, que nesse caso seria um parlamentar. Então, a situação não me parece fazer essas mudanças. Se eu não me engano, o ministro comentou até do semipresidencialismo, que é caso para alguns exemplos na Europa, como na França e Portugal, enfim. Agora, o semipresidencialismo tem uma situação também, que é o que a ciência política chama de coabitação de chefes de poder. Você elege um presidente de um determinado partido, no Brasil seria isso, por exemplo. Você elege o Lula pelo PT, elege um Congresso da forma que é eleito. O chefe de governo que sai do Congresso é um parlamentar como o Hugo Mota. Você tem rixas em determinadas situações, ou seja, o problema é a negociação, o problema é tratar as formas com mais institucionalidade, ouvindo, eu acho que falta isso do Congresso hoje, as demandas que vêm, para ver se de fato estão caminhando nessa situação, mas não me parece que a mudança do sistema é uma mudança que vai resolver problemas. Mas a gente não teria que ter algum mecanismo de mais responsabilização do parlamento? Eu digo isso porque o governo trouxe como alternativa o aumento das alíquotas do IOF para aumentar a arrecadação, enquanto a gente vê movimento no próprio Congresso, por exemplo, do aumento de números de parlamentares a partir do ano que vem, e que vai causar um impacto nos cofres públicos. Então, como responsabilizar também o Congresso na questão do ajuste fiscal, sendo que não há, pelo menos por enquanto, por parte deles, essa proatividade? É difícil, essa situação é bem difícil, porque eu acho que as redes sociais chegaram ao que chegaram essa semana muito por isso. Elas identificaram que há um problema no Congresso, que é um problema de dizer, bem, tem que fazer ajuste fiscal. Toda a campanha do Hugo Mota, e com o apoio do PT, inclusive, e na sua posse, foi dizer isso. Nós vamos priorizar um ajuste fiscal mais adequado, uma reforma tributária, enfim, todos esses pontos. Mas fala por um lado e faz outras coisas por outro. O exemplo do aumento de deputados é isso. Por mais que eles prometeram não haver um aumento significativo de despesas, é difícil compreender esse processo, né? E eu acho que esse é o nosso maior problema hoje, que era a situação que eu havia dito antes. Elege-se um governo que precisa executar, por isso que ele é executivo, ele precisa executar o orçamento e as políticas para as quais ele foi eleito. E esse orçamento está dividido demais com o Congresso numa situação em que não há respaldo comparativo em nenhum lugar do mundo. Então fica difícil, de fato, e eu acho que essa é a conciliação que já está sendo feita, a própria determinação do ministro Dino em tirar as emendas nesse momento, já desde o ano passado, e de tentar regular essas emendas, foi de dizer o seguinte, vocês têm responsabilidade nisso aqui. Não adianta dizer que o Executivo não fez, porque vocês também têm de fazer. E eu queria, se você me permite, Amanda, só fazer um adendo, a questão do aumento de deputados. Eu acho que o timing foi muito errado, não há dúvida disso. Há um respaldo popular que mostra que 76% da população, ou mais do que isso, não está contente, não é a favor desse aumento. Na ciência política, a gente gosta sempre de fazer essa observação. O nosso parlamento não é um parlamento grande. Se nós compararmos com democracias
consolidadas mundo afora, a Espanha, Inglaterra, Alemanha, que tem menos de 1/3 da nossa população, tem parlamentos maiores do que o nosso, 650, 700, 750 deputados. Claro, o nosso parlamento é um parlamento caro, o segundo parlamento mais caro do mundo. Isto é um problema e precisa resolver. Agora, a questão da representatividade, eu acho que era um debate que poderia ser feito com mais qualidade, mais parlamentares, óbvio, não um custo maior. Muitas vezes é interessante, você traz representatividade de outros setores, abre possibilidades. Claro, repito, não era o momento adequado para isso, sem dúvida alguma, né? Você acredita que agora, a gente voltando especificamente para essa questão da crise do IOF, né, que agora a gente viu alguns panos quentes, né, a partir da decisão do ministro Alexandre de Moraes, né, mas que o erro partiu da equipe econômica que comunicou mais uma vez muito mal, ou o erro também foi o não cumprimento do acordo feito entre o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e o presidente da Câmara, Hugo Motta? Eu tenho costumado responder essa situação que, assim, parece que tem algo não contado nessa história, né? Sim, tem alguma coisa, uma mensagem que não foi esclarecida. Não, ninguém esclareceu. Como é que se sai daquele jantar de 8 de junho, com todo mundo comemorando, ministro levando gente para tomar drink para dizer conseguimos. Não, e a própria presidente Hugo Motta falando que foi um acordo histórico. Um acordo histórico, uma situação espetacular e toda aquela situação. E eu acho que tem uma situação aí do Hugo Motta, né? Que em Brasília e com alguns colegas a gente comenta isso. Parece que anda com saudade do Arthur Lira, né? Porque o Arthur Lira cumpria acordos muito claramente, a situação ficava mais fácil de se trabalhar, você sabia que segunda-feira vai voltar isso, terça vai fazer aquilo, você sabia. O Hugo Motta, ele trabalha muito ao calor do momento, é uma figura mais jovem, enfim, há algumas situações, mas de antemão eu acho que tem isso, tem uma história mal contada. E eu acho que o governo ficou enfurecido e me parece com razão, dado que havia um acordo para tentar negociar essa situação, trazer uma medida que dissesse, bem, não vai tanto ou não vai aquele outro lado, vamos a esse, cede daqui, cede dali. E do nada, às 11h35 da noite, a gente é surpreendido pelo Twitter do X, do presidente da Câmara, de que havia isso. Então, eu acho que faltou uma posição mais adequada do presidente da Câmara, sem dúvida alguma. Então, ele é um líder em que, do ponto de vista da interlocução política, né, que não dá para confiar? É um líder, como eu disse, jovem, difícil de lidar, digamos assim, né? Eu acho que se perguntássemos para o presidente da República hoje, para o ministro da Fazenda, para a Gleisi Hoffmann, articuladora do governo, talvez a gente dizer que é difícil trabalhar com o Hugo Motta, sem dúvida alguma, porque a situação com ele é muito no calor do momento. E política no calor do momento lembra, me parece, a relação de Rodrigo Maia e Bolsonaro em 2019, em que as coisas não funcionavam, acordos não existiam e virava aquela balbúrdia institucional toda de você não saber o que vai acontecer nesse momento. Eu acho que a gente está longe disso. É isso, né? Que eu ia, na verdade, emendar exatamente essa pergunta. Você acredita que essa ponte entre executivo e Câmara, né, especialmente, ruiu? O Brasil está a ponto de estar ingovernável? Não acredito. Eu acho que não está ingovernável. Eu acho que tem a experiência do presidente Lula e tem a experiência desse público toda a volta. Gleisi foi muito criticada quando foi para a Secretaria de Relações Institucionais, né? Mas demonstrou que, aparentemente, claro, teve esse acordo aí, mas me parece que foi um acordo muito mais do outro lado do que deles, né? Uma relação muito mais azeitada com a Gleisi Hoffmann. Então, eu acho que não há essa ingovernabilidade porque há essa preocupação do Supremo, há essa preocupação do PT, que tem uma eleição para disputar ano que vem, com um candidato que sofre agora um momento, mas é um candidato forte, porque, enfim, sai com 40% no primeiro turno, isso já o torna um candidato fortíssimo, né? Então, acho que estamos longe da ingovernabilidade, mas estamos num momento decisivo de relação com o Congresso Nacional.
Executivo e Congresso Nacional. Eu repito o que disse lá atrás. Talvez, se esse presidente fosse um presidente fraco, como a gente viu em 2015, ou como viu até na situação do Temer, porque tem essa relação de poder simbólico nos últimos anos, né? Depois de um impeachment, depois de um vice-presidente que assume, depois de um presidente disfuncional, digamos assim, que foi Bolsonaro, a presidência foi perdendo formal e informalmente ou simbolicamente o seu poder. Formalmente, porque a mudança das emendas foi trazendo boa parte desse orçamento para o Congresso. E simbolicamente, porque o Congresso foi se colocando forte. Eduardo Cunha, depois, enfim... Rodrigo Maia, que faz uma presidência também forte, Arthur Lira, que faz uma presidência fortíssima, e agora emplaca Hugo Motta. Então, simbolicamente, nós estamos. Só que, claro, daí vem o presidente Lula, com 2 mandatos lá atrás, uma figura que não deixa quieto determinadas demandas que tem aí, e o choque está aí. Então, eu acho que é esse ajuste que precisa ser feito. Você disse, então, que a gente está num momento crucial. Diante do parlamento que temos, que historicamente já é mais de centro-direita, é um parlamento conservador, mas como é que é possível governar com um centrão tão forte? É possível, né? A gente tem visto que tem sido um desafio, né? É difícil governar com um centrão tão forte. Já foi mais possível, eu acho que quando havia a barganha, né? Se tornava mais fácil, quando você tinha cargos. Eu, por exemplo, no meu mestrado, eu estudei nomeação ministerial. Hoje eu nem sei como eu faria esse estudo, para lhe falar a verdade, porque a importância que o ministério tinha há 10 anos atrás é algo que se tornou... Bem, nós vimos um ministro, um candidato a ministro das comunicações negar uma pasta das comunicações no Brasil. É um negócio impensável, há 5, 7 anos atrás, alguém dizer, eu vou pensar se eu quero o Ministério das Comunicações. Não havia disputa por ministério. Então, esse poder, porque o que ficou mais fácil agora? Eu não preciso ir para ministério. Eu não preciso orçamentar aquilo que está à volta daqueles ministérios e daqueles cargos, porque eu tenho garantido, imposto para mim, uma emenda que está ali. Eu sou deputado, eu vou para a relatoria daquela comissão, peço, faz a rubrica, envia. Então, a situação é muito delicada nesse sentido. Então, eu acho que formalmente... Já com o ministro Dino, agora com o ministro Alexandre de Moraes, vai precisar resolver essa situação. Eu acho que era a última coisa que o STF queria para ele a essa altura do campeonato. Mais um problema, né? Mais um problema, porque ele ganha o holofote de novo, De novo, né? E a questão das emendas, toda vez que a gente fala de política aqui no Poder em Pauta, as emendas parlamentares, de alguma forma, elas entram no debate, porque é inevitável isso. Qual seria a saída? De repente, um teto para as emendas, como existe um teto do gasto, por exemplo? Eu acho que um teto para as emendas, sim, e um mecanismo que já está surgindo na Secretaria de Relações Institucionais. Com essa situação do ministro Flávio Dino lá atrás, de bloquear algumas emendas e de criar alguns acordos, já está tendo isso. Porque toda essa reação do Congresso também tem a ver com emenda. Tem a ver com 2 situações, tem a ver com emenda e pesquisa eleitoral. Conforme vai vendo que o Lula vai ficando mais fraco e vai ficando um candidato menos competitivo, então, uma coisa não é bem assim. Só que, alguns dias atrás, eu dei uma entrevista e falei o seguinte, eu acho um risco muito grande o Congresso apostar essa moeda de que Lula está morto. É muito complexo. E essa semana eles viram nas redes sociais que é uma aposta muito complexa de você fazer há quase 1 ano e tanto da eleição algo de... a coisa não está boa. Então, eu acho que institucionalmente precisa ter algum mecanismo que limite isso e que crie alguma relação com as propostas que o governo tem. Eu acho que eu insisto muito nisso. O executivo é eleito para executar políticas e orçamento, e o Congresso está ali para legislar e contribuir com isso. O desajuste vai ter, o debate vai ter, é próprio da política e terá. Agora,
precisa ter alguma relação muito formal que dê essa limitação, esse teto, enfim, algum mecanismo precisa ser criado, sem dúvida alguma. Você falou em 2 pontos que eu queria abordar. Uma, a questão de olhando para 2026. Também essa crise ela foi escalonada por conta da antecipação do debate de 2026. E outro ponto em relação à campanha que o PT lançou essa semana, né, de nós contra eles. Nós estamos, né, nós, governo, estamos do lado dos pobres e o Congresso está do lado dos ricos. Esse discurso, de alguma forma, pode alimentar ainda mais a polarização? Acho que aumenta a polarização, sem dúvida alguma. E eu acho que o PT descobriu que ele só se reergue ou sai das cordas mesmo se ele alimentar essa polarização. Do ponto de vista social, é um pouco triste de falar isso, né? Mas do ponto de vista prático, de quem analisa a comunicação política, ou de quem analisa a relação do governo, enfim, ou dessa pesquisa toda que a gente vai acompanhando, a internet funciona nesse meio termo. A direita conheceu isso há muito tempo. Já lá em 14, 15, 16, até chegar à eleição de 18, eles foram aprendendo esses mecanismos e sabendo, eu acho que primeiramente, eleger inimigos, né? Uma vez que você elege um alvo e que você dá cara para esse alvo, a rede sai empolvorosa atrás daquilo ali. E a coisa começa... Bem, a primeira vez que nós temos o governo... Em razoáveis meses aí, à frente em termos de menções positivas e de repostagens em comparação à oposição. Então, eles descobriram isso. E eu acho que a pesquisa está por trás de tudo isso, né? Eu acho que eles têm em mente de que o Tarcísio ficou um candidato de fato forte e competitivo, só que eu acho que eles esquecem uma questão. Uma, de que o Lula é um candidato forte ainda. Outra, ninguém combina com o Bolsonaro a situação, né? Porque quem diz que Bolsonaro quer Tarcísio de Freitas candidato, né? Não sei, eu, na minha análise, acho que não quer, para ele não é bom. Uma vez que a direita se envolve com um outro candidato que se torna maior do que Bolsonaro, e no outro dia que ele ganha, o que sobra para o Bolsonaro? Não sei se sobra muito, né? Não importa, diante de tudo que a gente tem visto, acho que desde o governo Bolsonaro até agora, a ideologia do presidente da República diante do Congresso que vem sendo eleito, né, do perfil do Congresso que vem sendo eleito? Esse é um problema histórico nosso, né? Eu acho que tem uma situação, MDB, depois PSDB, depois o PSD do Kassab, enfim, são partidos que foram fazendo estruturas municipalistas muito fortes e que têm figuras o quê? De centro-direita, mais conservadoras. Essa é a história do MDB. Por mais que o MDB tenha lutado contra a ditadura, mas a partir do momento da redemocratização ele se coloca numa posição mais de centro e mais de centro-direita com algumas linhas. O PSDB depois surge da mesma forma. Então, esses políticos foram eleitos e fazendo carreiras como vereadores, deputado estadual e depois deputado federal, vão para a Câmara com essa lógica. E eles precisam voltar para as suas cidades também respondendo a isso, sobre costumes, sobre gastos, sobre inúmeras coisas. O PT, por mais que ele tenha feito bancada em algum momento, lá no auge de Lula 1 e Lula 2, mas a grande força, o grande empenho deles nos últimos anos foi eleger Lula, né? Então, acaba que a figura do presidente se tornou muito maior do que qualquer outra coisa. Enquanto era possível dialogar com esse Congresso, se fez. Mas sempre foi um desencontro. Você elege um presidente de esquerda ou de centro-esquerda, né? Ou talvez até de centro-direita, porque a chapa que o Lula montou nessa última eleição pode até ser considerada em alguns aspectos de centro-direita, né? Mas um presidente de centro para centro-esquerda, com um Congresso que historicamente de centro-direita, só que agora tem se deslocado razoavelmente para a direita. Por quê? Porque tem consonância com isso. E tem a coisa do personalismo político no Brasil, né? Porque você elege o Lula, mas o Lula é do PT, não importa, é o Lula, né? E você elege esse deputado que também entra numa lógica personalista lá nos seus outros partidos, mas representa um outro espectro. E daí está feito esse confronto, né?
É um legislativo que tem operado cada vez mais de acordo com os interesses de grupos organizados ou grupos que têm cada vez mais influência no parlamento? Sem dúvida alguma, o lobby em Brasília está muito bem organizado. Eu não sou, e a ciência política como um todo tem estudado muito isso nos últimos anos. Eu não sou contra o lobby. Eu acho, pelo contrário, eu acho que nós temos de institucionalizá-lo cada vez mais, porque ele vai ocorrer. Seja da forma que for. Claro, lobby, quando eu estou dizendo aqui, são grupos de interesse, grupos de pressão que montam suas estruturas dentro das suas empresas, dentro de grandes associações e vão para Brasília com seus dados, né? E eu acho que quanto mais a gente institucionaliza isso, mais a gente consegue, mais o jornalista consegue ir à agenda do ministro e saber que ele está atendendo esse, aquele e outro grupo, porque há uma institucionalização disso. Então, eu acho que esse lobby está muito organizado. Claro, há uma força muito forte, né? Uma força grandiosa aí de um lado que torna o debate muito complexo. Por isso que as redes também foram loucura essa semana, no sentido de que esse é o lobby de que quem ganha de 2 a 5 salários mínimos ou até 2 salários mínimos consegue. Porque essas pessoas não conseguem se organizar para fazer lobby em Brasília. Então acaba que esses partidos conseguem fazer, porque é um tipo de advocacy que a gente chama de pressão frente à opinião pública e dizer o seguinte, ó, tem alguém pagando imposto demais, eu estou pagando de menos, né? Claro que hoje os grandes grupos fazem isso de forma organizada, com grandes relatórios e muitas apresentações, jantares, etc e tal. Então fica um desajuste grande aí em termos de lobby em Brasília, sem dúvida. A questão do debate é algo que, antes da pandemia, né, com a presença das comissões, a gente via bastante isso no legislativo. Pós-pandemia, o enfraquecimento das comissões faz com que também haja um enfraquecimento do debate político e também uma dificuldade, por exemplo, do executivo em emplacar os próprios projetos? Eu acho que o debate político ficou complexo porque a esquerda brasileira sempre teve as ruas. Pelo menos até 2013 isso era algo garantidíssimo. Depois de 2013 ficou algo muito complicado, né? E nesse meio tempo surgiu a internet, claro, ela já existia, mas surgiu com mais força, seja esses aplicativos de mensagem, seja, enfim, outros aplicativos, e que houve um domínio muito rápido de um lado que não existia em debate público. Então, eu acho que houve esse desajuste e uma parte desse debate público acabou ficando apagado. Agora que estão descobrindo isso, né? Bem, uma mudança de ministro ano passado, do Sidônio, foi a vinda do Sidônio para tentar melhorar essa comunicação, para tentar mudar esse debate público. Claro, eu acho que a pandemia acabou, com a eleição do Bolsonaro, levando muito desse debate para as redes sociais, onde eles sabiam mexer melhor nesses mecanismos, ao contrário da esquerda que encaminha, mas também descobriu essa semana que tem que ter pauta, não adianta ficar defendendo daqui e dali uma determinada situação, porque isso não vai viralizar, isso não cria discussão e o debate está lá, nas redes. Mas o papel do legislativo em si, né? Porque o que a gente tem visto muito é muito projeto sendo votado direto, sem debate nas comissões, por exemplo, diretamente no plenário. E isso também não enfraquece o papel político do legislativo? Sem dúvida alguma. Bem, a gente não pode esquecer de que a votação de 383 votos da derrubada do IOF tinha menos de 80 deputados no parlamento, né? Menos de 80 deputados no parlamento. Votaram por esse sistema criado durante a pandemia, à distância, que de fato enfraquece o debate. Eu acho que o legislativo tem de ser cobrado no sentido de fazer com que esse debate volte a clarear mais a realidade da população e compreender o que de fato essas pessoas querem. A própria votação para o aumento de deputados foi isso, né? Tanto que agora foi feito sem debate. O que o Planalto está pensando em fazer, né? Ou veta ou esquece, porque o mecanismo claro não é uma devolução, mas põe na gaveta, depois de 15 dias, quem tem de promulgar isso foi quem aprovou, sem sanção presidencial, portanto, o Congresso. Joga o debate, e eu acho que daí o Planalto está fazendo o correto, porque, foi vocês que aumentaram
Agora vocês que vão para a sociedade e vão defender esse debate. Não quiseram fazer em comissões, não quiseram fazer audiências, não quiseram transformar esse debate em algo possível para a sociedade, então fica aqui com a conta e vamos ver o que faz. E pensando até, né, eleição 2026 agora, se nada mudar no Congresso, esse desequilíbrio vai permanecer. Existe alguma possibilidade de virada desse cenário? Em relação ao presidente Lula? É a formação do Congresso. A formação do Congresso. Não, eu acho que de forma alguma. Eu acho que o Congresso volta do mesmo jeito que está para... Aquela frase Meu Deus, esqueci o nome dele agora, de que se esse Congresso está ruim, aguarde o próximo, né? Então, eu não acredito, até por essa situação de emenda. Eu acho que é muito interessante de verificar isso, de que forma as emendas, da forma como estão, vão criar um ciclo vicioso de reeleição de parlamentar. Eu acho que esse é o maior problema, além dessa questão da disfuncionalidade entre um poder e outro, bem, o deputado tem muita condição agora de se colocar frente aos seus. Ele está levando coisa para lá, está no nome dele, enfim. Então, a gente está acompanhando na ciência política com muito, muito, muito cuidado como será essa reeleição. Porque o Congresso brasileiro tinha um alto índice de renovação em termos comparativos com outras democracias. Então, vamos ver se a gente mantém essa situação, porque nós já não tivemos uma grande, se compararmos de 18 para 22, mas como será em 26? Se tivesse que trabalhar com uma aposta, eu acho que a gente tem um Congresso muito mais parecido com esse, eu acho que até com um conservadorismo maior, porque há chance desses deputados se reelegerem com mais facilidade. Então, diante de toda essa nossa discussão, para quem está nos ouvindo e nos vendo, é muito mais importante prestar atenção da eleição no Congresso do que do Palácio do Planalto. Sem dúvida alguma, né? E é aquela questão, eu estou votando num presidente e estou votando num deputado. Há alguma maneira de ter alguma relação, porque senão isso aí dá encrenca, né? Sem dúvida alguma dá. Não sei, pode ser que a gente esteja muito... eu esteja muito pessimista em relação ao que vem pela frente do Congresso. Ulisses Guimarães, lembrei agora que era a frase do Ulisses, né? Se esse está ruim, espera o próximo. Pode ser que seja um pouco pessimista, mas eu não consigo ver de outra maneira. Agora, tem isso também. Eu acho que longe de pessimismo e otimismo, como analista a gente tem que olhar para a realidade, né? A realidade do Congresso é esta. Me parece que a população, em parte, aprova um tipo de discurso como esse que está lá. Então, é também de se respeitar o sufrágio, enfim, o voto que é feito por esse eleitor, né? Rodrigo, obrigado pela participação aqui do Poder em Pauta e até uma próxima. Muito obrigado a vocês, foi um prazer. E se você gostou desse episódio, compartilhe, deixe seu comentário e curta a página da Rádio Cultura FM no YouTube. A gente se vê na próxima semana com uma nova pauta. Até lá!